grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Deus, grande é o teu poder, és minha direção. Deus, como é bom sentir teu amor por mim. Pra onde eu irei se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus. Pra onde eu irei se só tu tens palavras que eu preciso pra viver? A minha segurança está em ti, Jesus. Jesus. Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais uma semana com o nosso Café com Cristo, essa colherzinha de fé, avivamento, esperança, amor de todas as manhãs para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nessa semana. Abramos a palavra de Deus no Salmo 96, dos versos 1 ao 5. Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Teu Filho, nós estamos reunidos aqui nesta manhã para glorificar, exaltar, bendizer o Teu nome, na beleza da Tua santidade, e a Tua palavra diz para cantarmos um cântico novo ao Senhor, bendizer o seu nome e anunciar a sua graça, a sua salvação dia após dia. Por isso, ó Deus, nós o louvamos, o bendizemos por tudo que tem feito, por tão grande salvação derramada nas nossas vidas em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso Café com Cristo, o louvor, palavra, as orações, todos os momentos aqui que sejam abençoados, cheios da presença poderosa e maravilhosa do Teu Espírito Santo. Nós oramos na certeza da vitória, da Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Silterson, mais o início de uma semana e vamos com Jesus de Nazaré, né? Glória a Deus. Bom dia, pastor Maurício, bom dia a você que está em casa, e nós já convocamos você, a convidar alguém para tomar esse cafezinho com você pela manhã, enviando esse link, para que outras pessoas possam ser abençoadas, porque assim como bem leu o nosso amado pastor Maurício, na palavra do Senhor, nós temos que ter esse entendimento: o nosso Deus é poderoso Deus, Ele é grande e pronto está a te abençoar. Um bom dia.
Hoje nós estamos conectados com a Silvone lá em Caratinga. Silvone que está há um tempo em Caratinga, mas está residindo em Belo Horizonte. Silvone, seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz. Graça e paz, pastores. A você que está nos assistindo, graça e paz. Deus abençoe seu dia. Para mim é um prazer estar aí com vocês, compartilhando da palavra nessa manhã. Pastor Silterson, Silvone me acolheu na igreja metodista no ano de 91. Como o tempo passa, né? Isso quer dizer que eu estou ficando novo, Pastor, né? isso é segredo. Não revela a idade, não. Glória a Deus, né? Que bom, então ela foi aquela que te acolheu. Isso. Que maravilha. Participei muitos anos no Expresso Paz, um grupo de teatro, né? Ali de Caratinga. Glória E a Deus. ali, meus primeiros passos na fé, fui aprendendo e Deus foi confirmando, né, o chamado, a vocação em Cristo Jesus. E Silvone me ajudou muito aí no início da minha caminhada. Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Um abraço no Darli, Obrigada. né, Isabela. Que Obrigada. Deus abençoe essa família querida, em nome de Jesus. Vamos de louvor, vamos louvar ao Senhor. Por toda a terra eu posso ver tua glória sendo espalhada, mesmo em meio à dor. Por todo lado eu posso ver tua face sendo revelada em cada filho teu. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, proclamo essa fé, mesmo que eu não possa ver, vem acontecer. Por toda a terra eu posso ver tua glória sendo espalhada, mesmo em meio à dor. Por todo lado eu posso ver tua face sendo revelada em cada filho teu. Senhor, tu és real, tu és a paz que transforma a terra em céu. Jesus, maravilhoso, amo essa fé, mesmo que eu não possa ver, vem acontecer. Senhor, tu és real,
Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. A graça eterna de Jesus que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular. Cristo Redentor amado, shout hallelujah, praise his holy name. Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Enfim no lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Cristo Redentor amado, shout hallelujah, praise his holy name. Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing to the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Holy Jesus, praise his name. Oh, hallelujah, praise his holy name. Holy Jesus, praise his name. Oh, hallelujah, praise his holy name. Holy Jesus, praise his name. Hallelujah, praise his holy name. Praise his name, praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name, praise his name. Praise his holy name, praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Louvado seja o Senhor, louvor abençoado, coral também, glorificando ao Senhor. E nesta manhã nós continuamos o nosso tema, né? Curando a alma ferida. Está conosco a Silvone, que Deus possa usá-la poderosamente nesta manhã para falar aos nossos corações, dando unção e sabedoria em nome de Jesus. A palavra está com você. Amém. Obrigada. Eu gostaria mais uma vez, para mim é um prazer estar aqui. E você que está nos assistindo, que nessa manhã a graça do Senhor possa estar presente aí na sua vida, no seu coração, que você possa sentir a presença de Deus. Que Deus abençoe cada família, cada lar, cada pessoa que está nos assistindo. E hoje, com esse tema que nos confronta tanto,
para tratarmos sobre a cura da alma ferida. Nós estivemos pensando em muitas coisas a respeito, porque é um tema vasto. Mas nós vamos hoje compartilhar e começarmos com a palavra de Deus. Nós vamos meditar na experiência de um homem da Bíblia. Então, gostaria de convidar você que está nos assistindo para abrir no Salmo, para lermos juntos o Salmo 142, o versículo 1 ao 7. Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Nós vamos, nesse momento, antes de meditarmos nesse texto que acabamos de ler, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Como ocorre a formação de uma ferida? Se formos olhar, existem dois tipos de ferida. A do corpo, quando você leva um corte, quando você toma um tombo, acidente, acontece com você, você fica com aquela marca, você trata, às vezes a ferida some, às vezes ela fica com cicatrizes, mas existe uma ferida que ela corrompe a gente por dentro, ela nos destrói, corrói, desculpem, a gente por dentro, ela nos destrói, que é a ferida interna. São as feridas emocionais que nós muitas das vezes deparamos com elas. E como elas ocorrem? Elas ocorrem através de, lembrar algumas situações, palavras duras que no decorrer da vida você vai recebendo, injustiça, rejeição, decepções com amigos, parentes, líderes espirituais, e abandono, e assim vai. São várias situações que muitas das vezes nós passamos por ela e ela se torna uma ferida lá dentro, e essa ferida é interna, essa ferida é escondida, essa ferida nós podemos até reportar a memórias. Quando você lembra de uma situação, quando você lembra de alguma coisa que te feriu no passado, ou que te deixou, trouxe angústia ao seu coração, você simplesmente sente dor. Essas feridas acontecem isso com a gente. Há pessoas que elas carregam essas feridas que ao lembrar, talvez enquanto eu estou falando aqui, você que está nos assistindo já está lembrando de alguma ferida, de alguma decepção, de alguma coisa que aconteceu, uma situação que aconteceu com você humilhante, que você guardou isso dentro de você e talvez nem falou para ninguém, não é mesmo? São registros emocionais que levam as pessoas a se trancarem por dentro. Às vezes sentir ódio, sentir mágoas. Vou dar um exemplo para vocês. Se já passou, quando você que sente mágoa de uma pessoa que te feriu muito, que te deixou arrasado um dia, e você passa na rua e na mesma calçada você vê essa pessoa passando, aí de repente você olha, tá vendo que ela tá vindo à sua direção e você tem tanto ódio, as memórias começam a vir e você quando vê, entrou na primeira loja que viu, para poder não encontrar com essa pessoa. Eu dei um pequeno exemplo de como acontece quando nós guardamos algumas mágoas dentro do nosso coração, nós nos sentimos presos. E
uma coisa tremenda que Deus, em todos os tempos, todo momento na Bíblia, a gente pode ver que ele retrata isso e Davi mesmo reconhece que ele é quem quebranta o nosso coração. O Senhor, ele cura um coração quebrantado. E é sobre isso que é importante a gente entender. Que acima de tudo, enquanto eu estou falando aqui, que você abra o seu coração para que essa palavra possa encontrar um terreno fértil e que talvez alguma coisa mude na sua vida. Quero te perguntar, te fazer 2 perguntas para você refletir. Quem te feriu? Quando foi? Agora eu vou te perguntar um pouco diferente. Você feriu alguém alguma vez? Você pediu perdão, teve coragem de chegar, procurar essa pessoa? Você reconheceu que magoou alguém um dia? Isso já aconteceu com você? Bom, o texto que nós lemos hoje, Davi, ele estava numa caverna. Ele estava com uma imensa angústia no seu coração, uma tristeza enorme. Ele estava suplicando ao Senhor. Quando ele fala, derramo perante ele, perante o Senhor a minha queixa. Ele abriu o coração para a pessoa mais certa que podia naquele momento. Ele abriu o coração e derramou toda a sua angústia, toda a sua tristeza. Ele estava se sentindo sozinho. Foi uma situação que ele estava enfrentando de perseguição, tantas coisas acontecendo, e ele ali sozinho. Ele clamou ao Pai. Ele clamou a Deus. Ele estava perdido na sua situação e procurou na fonte certa. Mesmo na situação na qual que ele estava, sabe o que Davi fez? Ele não reprimiu. Ele não reprimiu seus sentimentos. Ele expôs para Deus. E ele ainda por cima, ele declara, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Ou seja, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro, tu és aquele em que eu posso confiar. E nessa manhã, você que está nos assistindo, que você possa também olhar para o alto e clamar. Clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que conhece o seu coração, ao Deus que está pronto para te ouvir e principalmente para te curar, para te restaurar, para te trazer o fruto do amor no seu coração. E é admirável que quando Davi fala, tira minha alma do cárcere, isso me chamou muita atenção e que me fez refletir. Tira minha alma do cárcere para que eu te dê graças. Quantas vezes a gente fica preso nos nossos sentimentos ruins? Quantas vezes a gente fica preso por alguma coisa, uma palavra que você ouviu, até mesmo um olhar que você viu, que a pessoa olhou para você diferente? Quantos sentimentos ruins que nós guardamos dentro do peito? Quantas vezes a gente fica preso em situações que nós deparamos na vida? Você que está me ouvindo nesse momento, pense nisso. Reflita no que te angustia tanto. O que impede você, talvez, de caminhar. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã está carregando uma imensa angústia. Quantas pessoas têm mágoa de parentes que não conversam há anos porque simplesmente não conseguem romper, às vezes, a sua opinião. E essa experiência que eu acabei de compartilhar com vocês sobre Davi, nós podemos tirar algumas lições para rompermos com o que impede que a gente caminhe levemente. Que impede você de passar numa calçada e encontrar com essa pessoa e assim mesmo passar por ela. Talvez até dar um bom dia, quem sabe. Que impede você de talvez louvar ao Senhor e até mesmo de estar na presença de Deus. Quem sabe está impedindo você de caminhar
com Deus, de participar do louvor, de participar de um ministério, sabe? Algo que está guardado dentro de você, que você talvez trouxe desde a sua infância. Existem muitas coisas que a gente passa na infância, na adolescência, e que a gente traz conosco. Mágoas dos pais, falta de perdão dos irmãos, de um parente, de um tio. A gente não perdoa. Às vezes você foi criado ouvindo, você é burro, você é incompetente, você não consegue. Talvez você foi criado dessa maneira. E com isso, você agora está duro com o seu coração. Está com dificuldade de ser quebrantado. E Davi, a primeira lição que ele me mostrou nesse texto é que Davi abriu o coração. Davi expôs para Deus o que ele estava sentindo naquele momento. Davi, ele foi transparente com Deus. Davi, ele depositou toda a queixa dele, tudo que ele estava passando, toda a angústia dele, ele depositou aos pés do Senhor. As feridas emocionais, gente, elas doem. Elas doem muito. E quando você lembra, então, a gente fica preso nelas. Mas eu quero te dizer, no Salmo 139, versículo 3, ele retrata que ele conhece o nosso caminho, ele conhece o nosso coração, que Deus conhece o nosso pensar. Deus sabe de todas as coisas que você tem enfrentado. Deus sabe dos pedidos que você tem feito. O que ele precisa é da sua fidelidade com ele. Abra o coração para ele. Faça como Davi fez. Declare para ele: o meu espírito agora está esmorecendo. A tribulação tem sido grande. Diz para Deus. Porque às vezes passamos até por tribulações, adversidades na nossa vida e nós culpamos ao próprio Deus por isso. Contando que Deus tem tempo para todas as coisas, há tempo debaixo dos céus. E principalmente Deus cuida de você. Deus olha o seu coração, Ele sabe daquilo que você precisa. Segunda coisa, não reprima seus sentimentos. Reconhece que eles existem, que as suas feridas existem, que te traz incômodo para você, que isso tem atrapalhado o seu relacionamento com as pessoas. Reconhece isso diante de Deus. Agora você que está nos ouvindo, pensa com você, pensa aí agora, qual é a situação que você está enfrentando e que você, dentro do seu coração, qual ferida que está te atrapalhando de caminhar? Terceiro, esse é muito, muito difícil. Perdoe, libere perdão para a pessoa que te magoou. Essa atitude vai te libertar. Ela vai romper com a sua dor. Abençoe a pessoa. Libere perdão para ela. Se possível, procure. Uma irmã compartilhou comigo uma vez sobre essa experiência que eu achei tremendo. Ela estava em uma reunião de oração e, de repente, o Espírito Santo tocou no coração dela e veio à mente dela essa pessoa, que ela tinha mágoa há anos sobre essa pessoa. E o que ela fez? Ela desceu as escadas, Deus mandou ela descer as escadas e ela deparou com essa pessoa saindo do supermercado. E ela ficou resistindo, eu vou, não vou, não, eu não quero ir, mas o Espírito Santo incomodando, ela foi. E parou a pessoa, e ali ela falou tudo o que estava sentindo. Pediu perdão, a pessoa ficou surpresa, sem saber o porquê. Talvez a pessoa nem estava sabendo da situação. E ela ali saiu livre, liberta, saiu de cabeça erguida, porque o Senhor estava com ela. O Senhor ordenou a bênção para ela. Então perdoe. O perdão é a resposta divina para o erro do ser humano. O perdão é a resposta divina. E quando nós tomamos essa atitude,
a gente consegue enxergar melhor a vida e até mesmo a situação da qual você passou. Quarto, não seja acumulador de sentimentos ruins. Isso deixou claro que ele falava: livra-me, livra-me. A ti eu clamo. Eu encontro contigo. Olha o que tem dentro de mim. Não seja um acumulador. Eu assisti um programa um dia desse, e esse programa me chamou muita atenção. O nome desse programa é Acumuladores Compulsivos. Talvez algum de vocês já tenha assistido. E ele fala a respeito de pessoas que acumulam coisas, acumulam lixos de qualquer tipo, caixa, lata, vídeos, acumulam. E eles vão acumulando em suas casas, que é uma forma deles suprirem uma necessidade, uma angústia, uma solidão. Eles acumulam. E ali, às vezes, não tem nem lugar para eles andarem. O espaço é pequeno para poder andar. Mas por quê? Porque eles estão acumulando as coisas. E muitas das vezes são pessoas solitárias. Mesmo se tiver alguém morando com eles, são solitários. E esses acumuladores, eles recebem uma visita e os parentes pedem ajuda para poder mudar a história desses acumuladores. E esse homem que eu assisti nesse programa, ele simplesmente, gente, ele não aceitou. Ele ficou com raiva. Ele ficou indignado. Ele não queria que ninguém entrasse na casa dele. Ele achava que agora a minha casa vai ficar vazia. Era uma forma que ele sentiu. E aí as pessoas conversavam com ele até que ele aceitou que limpasse a casa. E depois dele ver a casa limpa, dele ver o tanto de coisas que ele tira, é uma forma de tratamento. Ele muda. Ele percebe que a casa é bonita, ele percebe que ele tem uma vida, ele percebe que ele é um ser humano e que precisava de ajuda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós acumulamos, temos a tendência, sim, como seres humanos, de acumular coisas ruins no nosso coração. Nós acumulamos coisas que acabam nos ferindo. É preferível a gente alimentar, é mais fácil a gente alimentar uma mágoa do que alimentar algo bom. Então, esses sentimentos ruins, eles podem afetar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente a sua vida. Quando acumulamos esses sentimentos, raiva de alguém, mágoa do outro, revolta de alguém, quando carregamos isso, o fardo torna mais pesado. E essas pessoas perceberam. E nessa manhã, que você também perceba isso e sinta que Deus, Ele quer mudar a sua história. Outra coisa, a palavra está registrada que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é lindo. O que acontece conosco? Nós carregamos o nosso passado muitas das vezes conosco. O passado ele serve para a gente olhar para trás e ver que serviu de experiência. Vitória, chegamos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Agora você ficar preso ao passado, isso te impede de receber bênção no presente. E principalmente de você ver vitória no futuro. Porque você está preso ao passado. Você está preso àquela pessoa que te feriu. Você está preso àquelas palavras que te machucaram. Você está preso àquela pessoa que te abandonou, que te rejeitou, que te magoou profundamente. Você está preso. Passado é para isso. Ele impede a gente de caminhar. E nessa manhã, com todo carinho, quero te dizer, o Senhor manda te dizer que as coisas velhas se passaram. Passado está lá atrás. Procure agora viver o perdão, viver o amor, viver vida, ter vida e vida com Deus. Outra coisa,
Se sujeite à vontade de Cristo. Dependa dele. Você que está nos ouvindo, dependa dele. Em todos os momentos. Ora, peça a Deus, faça uma oração. Coloque diante de Deus a sua petição, o seu clamor, a sua angústia. Dependa dele. Coríntios 1,4 diz assim: é ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Senhor contempla você. Ele contempla, desculpa a palavra, mas no pacote. Ele te contempla por inteiro. Ele sabe daquilo que você precisa. Qual é a sua tribulação? E o lindo disso é que ele nos cura para semearmos. Ele nos cura para poder nós ajudarmos outros, para mostrar o amor dele para as outras pessoas nesse mundo. E ele, nessa manhã, ele quer curar você. Ele quer te restaurar por dentro. Larga o seu passado. Viva o presente divino, o presente de Deus. E última coisa. Procure ajuda. Peça socorro. Se você não está conseguindo, peça socorro. Procure alguém. Procure o pastor. Procure alguém. E fala, eu preciso de ajuda. Eu preciso para romper com tudo isso que eu estou enfrentando e que as minhas memórias, elas têm sido muito ruins, elas têm vindo. E a promessa de Deus é para trazer à memória o que dá esperança. Então, eu quero ter esperança. Faça isso. Em Gênesis 42, 7 a 24, eu estava lembrando da experiência de José. José, ele foi lançado na cova, ele estava em um buraco. Quando ele foi lançado nessa cova, eu fico imaginando tudo escuro, sem poder ver nada. E José estava nessa cova. Ele e seus irmãos o venderam, ele foi preso. Os irmãos zombavam dele, tinham um ciúme dele muito grande. José foi vendido para o Egito como escravo. José, ele estava enfrentando uma situação que, sinceramente, se for nos dias de hoje, muitas pessoas desistiriam. Mas José não. José tinha uma diferença. Deus estava com ele. E José estava com Deus. José confiava em Deus. José sabia que a esperança dele, que o futuro dele, que a vida dele pertencia a Deus. E José, eu vou te falar uma coisa. José, se eu tivesse no lugar dele, ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa angustiada, para se sentir abandonado, para se sentir rejeitado. Mas vemos na Bíblia que José, ao ver os irmãos dele, porque na terra onde que os irmãos estavam, estava já seco, sem nada. E os irmãos foram buscar em outro lugar. E aonde que José foi abençoado e se tornou governador daquela terra. E quando José encontrou com os irmãos, a Bíblia registra que José se retirou, depois de conversar com os irmãos, e chorou. Chorou. Olha a atitude de José. Ele não escorraçou os irmãos, ele não ficou de mal dos irmãos, ele chorou. E José hospedou os irmãos depois. José liberou um perdão e deixou que o amor reinasse no coração dele. José, ele fez o que a gente poderia fazer. Porque José colocou, ele hospedou os irmãos dele. E eu fico vendo, imaginando, meu Deus, com toda a situação que os irmãos dele fizeram ele passar, por tudo. Mas existe também o plano de Deus na nossa vida. A gente pode passar por cárcere, a gente pode passar por tribulações, mas o Deus vivo, o Deus Altíssimo, aquele que confia plenamente nele, o Senhor o honra. Foi o que aconteceu com José.
José, o Senhor honrou José. E Davi também. Davi, com a situação que ele estava enfrentando, Davi também, ele continuou suplicando. No outro salmo, ele continuou suplicando pela libertação, ele continuou clamando ao Senhor, ele continuou pedindo ao Senhor, ele continuou reconhecendo a limitação dele, reconhecendo que sem Deus ele não seria nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus na nossa vida, principalmente em todas as circunstâncias que a gente passa. Se você parar hoje para pensar o que você já passou na sua vida, sem Deus você não conseguiria. Sem o Senhor você não estaria aí. Então você que está em casa nesse momento, coloque a mão no seu coração, diz para Deus, expõe para Deus as suas limitações, expõe para Deus o que está bloqueando você, expõe para Deus qual é a sua ferida profunda. Diz isso para Deus. E uma coisa interessante, que Davi, mesmo clamando ao Senhor e reconhecendo todas as suas limitações, Davi, ele não estava tentando para as feridas, para a situação, não. Ele queria, era a vitória do Senhor Jesus. Ele acreditava que o Deus vivo poderia dar vitória para ele. Então, não atente para as suas feridas, não. Atente nessa manhã para a cura das suas feridas. Busque essa cura. Talvez você não... Às vezes a gente está assistindo uma televisão, um filme, aí acontece uma cena, você lembra que você já passou por aquilo, a sua memória logo ruim já ativa que você passou por aquilo. Às vezes você está andando na rua, você vê uma situação, você lembra que passou por aquilo, e aí te traz dor, te traz angústia. Talvez você perde um ente querido e você não perdoou nem a Deus. E de repente você lembra daquilo, a sua memória, a angústia fica dentro do seu coração. Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente realmente fica como salmista, fica perdido, sem saber qual ação tomar, o que fazer, sem saber como agir. Mas nessa manhã, eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos para que você enxergue a vitória e a dádiva de Deus na sua vida. Eu achei lindo um verso que eu encontrei de um autor anônimo, e esse verso é muito bonito, que ele diz assim, eu vou ler para vocês. Tem batalha que a gente luta e ninguém sabe. Tem dor que lateja de vez em quando e ignoramos. Tem palavra que machuca e apenas sorrimos. Voltei aqui. Tem lágrima que implora para sair e desabafo que grita nos olhos. Tem lembrança que machuca a mente e fica como espinho no coração. Tem coisas que machucam mais do que o primeiro tombo de bicicleta. E no meio disso tudo, a gente só quer que alguém leia pelas entrelinhas, nos embale no peito e sussurre que tudo vai ficar bem, ainda que tudo diga não, porque só o amor cura as feridas da alma. Achei esse texto maravilhoso. E talvez seja a situação que você está enfrentando nessa manhã. Mas só o amor cura. E o amor de Jesus Cristo pela sua vida é grande. Ele tem um poder restaurador. Ele tem um poder libertador. Ele tem um poder de trazer à sua memória o que te dá esperança. Que você não perca a sua esperança no Senhor Jesus, porque Ele veio a esse mundo e Ele não nos abandonou. Ele está conosco, mesmo que não o vejamos, mas Ele está conosco, porque Ele é promessa dele,
que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe você e que você receba essa palavra nessa manhã. Lembrando sempre, clame ante o Senhor, para que o Senhor tire a sua alma do cárcere. Não atente para as feridas, e sim para a cura delas. Deus abençoe vocês. Pastor Glória a Deus. Maurício. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Silvone, é muito interessante a gente perceber na sua fala, e eu estive lendo aqui a sua devocional, é muito importante quando a gente vê Davi dentro de uma caverna, falando com Deus. E essas questões de cavernas, principalmente cavernas espirituais, que os cristãos tendem a entrar e não sair delas. É interessante que quando nós vemos, na Bíblia, cavernas, Davi esteve em uma caverna, Elias esteve em uma caverna. E no episódio de Elias me chama muita atenção quando Deus se apresenta a Elias, dizendo para ele: o que fazes aqui, Elias? São umas perguntas que me deixam intrigado muitas vezes. E Deus sabe de tudo, Ele sabia o que Elias estava fazendo ali. Ele sabia que Elias estava em busca de um isolamento das pessoas e de Deus, porque ele se achava ali, um derrotado. E eu gostaria que você pudesse, falar um pouco mais a respeito disso, tendo em vista que esta palavra de Deus para Elias foi uma palavra provocativa. Porque quando Deus fala para ele: Elias, o que você faz aí? Deus dá a ele uma oportunidade e um entendimento de percepção. Você, Elias, está no lugar errado, Você não precisa estar aí. Há algo novo, algo diferente, há algo poderoso para a tua vida. E às vezes, Silvone, nós deixamos de perceber esses sinais de Deus, principalmente quando nos é ministrada uma palavra como esta. Porque a cada dia que nós ouvimos uma ministração, penso, que Deus Ele nos dá a oportunidade e Ele nos fala: por que você está nessa situação? Por que você está isolado de mim, isolado dos seus irmãos? Você falou muito a respeito de perdão, falou muito a respeito de amor. Eu penso que nós precisamos, Silvone, e quero a sua opinião a respeito disso, percebermos a ação de Deus quando Ele fala conosco, quando Ele nos dá a oportunidade de entendermos que na caverna ou nas cavernas espirituais não há vitória, não há refúgio, porque caverna não é um lugar onde você precisa estar permanentemente, não é isso, Pode ser até um lugar de passagem, mas não um lugar de moradia. Você precisa sair das suas cavernas. E entendo que Deus tem nos dado oportunidade a cada dia, através de palavras, a refletirmos a respeito disso. O que você está fazendo na tua caverna, nutrindo tantos sentimentos às vezes, que tem machucado, assim como você falou, tem marcado, cada dia mais as nossas vidas, porque entendo eu que o isolamento, ele nos torna mais frágeis do que nós já estamos. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso, do prejuízo das cavernas. Na realidade, o que eu vejo da caverna, a caverna é um gesto, metaforicamente falando, humano. Mas Deus não quer você dentro de uma caverna. Mas a tendência do ser humano é se trancar, é voltar para si mesmo. Tem pessoas que se trancam mesmo, não falam, não saem, não têm vínculo com ninguém, não gostam, porque se trancaram. Então, quer dizer, uma caverna, muitas das vezes, é o humano da gente. E Deus não quer isso. Sinal, como o senhor mencionou, Elias, o que a gente pode... Eu amo essa passagem. Inclusive, eu fiquei em dúvida em relação à passagem de Elias. Mas o que me chama atenção em Elias
porque com toda a angústia, perseguição, tudo que ele passou é uma situação igual de Davi, de solidão, né? Ele foi perseguido. O que acontece? Mas Elias, ele ainda, o Senhor enviou um anjo para alimentá-lo, para fortalecê-lo para sair. Eu vejo como, por exemplo, vou dar um exemplo, esse momento do Café com Cristo é um momento onde que o Senhor envia pessoas para estar falando e alimentando. Eu tenho certeza que alguém ouviu a palavra hoje e foi alimentado. E o anjo do Senhor alimentou Elias e Elias saiu, mas porque o Senhor estava com ele. E aí, quando o senhor fala assim, mas como a gente vai saber, né? Como a gente sabe, como a gente faz para sair de uma caverna? Então, primeiro, pelas palavras. Muitas das vezes, existem pessoas que são usadas. Eu acredito muito em anjos, que Deus manda na vida da gente para poder nos fazer a gente continuar caminhando nessa vida. Pastor Maurício é um desses, né? Grande amigo meu, que no momento de vale que eu tive, em relação à minha mãe, o pastor Maurício esteve presente. Então, louvo muito a Deus, eu e meu marido, pela vida do pastor Maurício. São anjos que Deus coloca na vida da gente. Segunda coisa, você precisa querer. Elias pediu para morrer. Às vezes existem circunstâncias que são assim. Mas, mesmo assim, depois de ser alimentado, ele voltou, retornou para, como diz, para a labuta, né? Para a vida. Mas é isso que a gente precisa querer. A gente precisa perceber o que está dentro do nosso coração, o que a gente precisa mudar e querer mudar. A mudança, ela acontece através da gente também. É a busca constante com Deus. O Senhor, ele é tão maravilhoso que ele não vai invadir o coração de ninguém. Mas ele ama tremendamente o ser humano. Glória a Deus, manhã abençoada. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Nós encontramos muitas frases que falam sobre o Deus que cura a nossa alma. Eu achei algumas e os autores aqui são desconhecidos. A mão de Deus cura lugares que a medicina não alcança. Deus é o remédio e a cura. Ele sabe onde dói e precisa de cuidado. Agora tem um hino daquele ministério Voz da Verdade, renova-me. Tem um trecho do hino que diz assim: renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. É tudo que nós estamos falando aqui nesta manhã, também a ministração aí da Silvone. Eu fiquei pensando que nós sabemos o caminho da cura. O Deus que cura, justamente. O Deus que restaura, né? Nós sabemos aonde buscar essa cura, mas muitas vezes nós não buscamos, ficamos aí nas cavernas da vida. Elias foi confrontado, Davi, naquele momento de caverna ali, ele falou assim: olha, só Deus que pode tirar a minha alma dessa prisão, né? Só Deus que pode libertar a minha alma. Momento de angústia, tristeza, como foi dito aí na devocional. Silvone, queria que você falasse um pouquinho também sobre, nós sabemos aonde é o poço, aonde tem a água, mas por que nós temos tanta dificuldade assim de deixar esse agir de Deus na nossa vida, essa cura, né? O Deus que quer curar as nossas feridas, o Deus que quer restaurar a nossa vida. Bom, se for olhar, como eu acabei de falar, um dos pontos que a gente tem dificuldade muito é de reconhecer a nossa limitação. De reconhecer, porque quando a pessoa é ferida, ela se encontra cheia da razão. Ela que tem a razão, ela foi ferida, ela foi machucada, ela que foi... Então, ela se encontra. Então, você precisa
entender que, além de você ter razão, de ter sofrido essa ferida, você precisa também se libertar dessa ferida. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Elas querem simplesmente ficar só na razão. Então, essa é uma das dificuldades. Outra coisa que eu percebo é que existem pessoas que elas já foram tão machucadas que elas não percebem mais. Elas esfriam espiritualmente, elas esfriam, elas ficam frias. Elas não querem e tomam uma posição, eu não quero essa perspectiva para a minha vida. E existem aquelas que realmente precisam e sabem que tem um problema, estão desesperadas, e só que não tem paciência. A palavra ela é linda, porque o salmista mesmo muitas das vezes, né? E tem lá, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. É tempo para tudo. Às vezes a gente quer seja resolvido para o outro. O tempo de Deus não é assim. Você precisa às vezes ser trabalhado. Você precisa entender a situação. Talvez você não está preparado para esse confronto da vida. Então, é importante a gente entender essas coisas. Às vezes, não quer, aliás, quer, mas não tem, porque foi daquela fonte e não deu certo, foi na outra fonte e não deu certo. Tem gente que vai em fontes diferentes, e o último, quando está feia mesmo, aí procura Deus. Mas Deus é tudo tão misericordioso que transforma a história da vida e a pessoa percebe o quanto que Deus é tremendo. Glória a Deus. Pode continuar, pastor. Não, pode concluir aí. Você ia falar mais alguma coisa? Pode. Não, lá em Provérbios, versículo que eu gosto muito quando fala: se te mostras fraco no dia, tua fé é pequena. Porque muitas das vezes essa fraqueza daqui não é a fraqueza do poder de Deus, é a fraqueza humana. Muitas das vezes a gente atravessa situações, por exemplo, coisas simples, pequenas. Muitas das vezes, por exemplo, a pessoa está num grupo, aí alguém fala alguma coisa, aquela pessoa se sentiu ofendida. E aquilo ela carrega o tempo todo como se fosse um fardo e não consegue. Por quê? E aí, com isso, ela perde. O que ela faz? Se ela vai falar lá, ou se ela deixa passar, ou se ela procura alguém. Aquilo ali, coisas pequenas, acabam tornando feridas enormes, porque não houve o tratamento no certo, na hora certa, a busca desse tratamento no momento certo. Amém. Respondi? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, pastor Silderson? Nesta manhã, vamos de louvor, depois nós temos os aniversariantes e o nosso momento também, que é muito importante no nosso Café com Cristo, que é o momento da oração da fé. Vamos louvar ao Senhor. Se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não deixes
que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Meu Senhor, és Deus. Diga quando brilha o sol. Quando brilha o sol, se a chuva vem, ou se a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando diz, mas às vezes ele também diz não. Quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio está. Oh, yeah. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Oh, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Oh, tu és Deus. Aleluia, meu Senhor. Oh, sim, tu és sempre serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Cante, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás. Oh, oh, oh. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Oh, Senhor, tu és. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Ah, será que você pode erguer as tuas mãos a Ele, amado? Será que você pode erguer as tuas mãos a Ele? Será que você... Glória a Deus, nós queremos cumprimentar a você que faz aniversário nesse dia 14 de dezembro, e é com muita alegria que nós queremos cumprimentar a vida do Rodrigo da Cunha Gatti, da Maria Luísa Franco, Jailson Mariano de Souza,
Maria do Rosário Valverde Juliane. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Nós queremos ministrar sobre a sua vida uma palavra profética neste momento. Que nós possamos orar a Deus. Feche seus olhos. Eterno e querido Pai, nós estamos, ó Pai, felizes porque temos o entendimento que o Senhor renovou sobre essas pessoas, ó Pai, sobre esses irmãos, as tuas bênçãos. Pai amado, que tu possa abrir as comportas dos céus e derramar sobre eles, ó Pai, nesse dia que completam mais um ano de vida, ó Pai, as bênçãos sobrenaturais da parte do Senhor. Que eles sintam, Pai, alegria, paz, renovo, restauração nesse dia. E que tu possa, Pai amado, estender os teus anos, ó Pai, sobre a face desta terra. Que eles sintam sempre a presença do Senhor, ajudando, aconselhando e dirigindo as suas vidas. Nós abençoamos cada um aniversariante desse dia 12, desse dia 14, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Pastor Maurício. Glória a Deus, manhã abençoada. Agora nosso momento da oração da fé. Você que enviou no nosso chat aí os pedidos. Deus conhece todas as coisas, é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Antes que a palavra chegue na nossa língua, o Senhor já conhece todas as coisas. Eu creio que Deus vai derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos conectar novamente com a Silvone, que estará orando por esses propósitos, famílias, enfermidades, cura da alma, libertação. São vários propósitos, mas nós cremos na oração da fé e que Deus ouve e responde às nossas orações. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo teu grandioso amor. Pedimos agora por cada pedido, cada súplica, por cada situação que as pessoas estão vivenciando, que o Senhor visite a cada casa. Senhor, que o Senhor possa, Pai querido, derramar da tua bênção da cura, da alma, seja cura, Senhor Deus, emocional, seja cura física, que o Senhor coloque as tuas mãos. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e pode, Senhor Deus, manifestar o poder e, Pai, agir poderosamente. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Ajuda mais próximos de ti. Somos, ó Pai, a cada dia buscar a tua fé, vendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente em todas as situações. Te agradecemos por tudo nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, Deus que tem abençoado as nossas vidas. Pastor Silterson, suas considerações finais. Amado irmão, eu gostaria que você pudesse ficar com esta palavra que foi ministrada ao seu coração neste dia, que você sinta-se diante do Senhor, a inspiração para perdoar. Deus te dá a oportunidade para renovar as suas forças nesse dia, para que você possa, em o nome de Jesus, no Senhor alcançar o perdão. Saia da caverna, saia do isolamento, vá à presença do Senhor, porque Ele tem restauração, cura e graça para a tua vida, em o nome de Jesus. Silvone, que está conosco nesta manhã, foi um prazer ouvi-la, né? Tem muitos anos que eu não ouço uma ministração sempre profunda e abençoada, as ministrações da Silvone. E hoje eu tive esse privilégio de ouvir, né, essa mensagem abençoada. Suas considerações finais? Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer rever todos dois. Bênção pura. E você que está assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Você nessa manhã possa se encontrar com Deus, principalmente saber o quanto Ele é maravilhoso e que pode restaurar a sua vida. Que em nome de Jesus possa fazer algo maravilhoso e que você ainda possa ter
da transformação que ocorreu no seu coração. E como eu, saia da sua caverna, saia de onde você está, tenha vontade, procure a Deus acima de tudo, suprirá as suas necessidades. Graças a Deus. Muito obrigada. Nós que agradecemos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Leva o nosso abraço aí para a Igreja Sim. Metodista em Caratinga, para os irmãos aí. Tem muito tempo Amém. que eu não revejo, né, alguns aí, mas se Deus quiser, no final do ano, nós estaremos aí para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço da Arli, Amém. Isabela, toda a família, em nome de Jesus. Estamos caminhando, né, pastor Silterson, para o final aí do nosso Café com Cristo, mas hoje tem live de oração. Exatamente, pastor Maurício, café abençoado desse dia, né? Mas hoje nós temos a nossa live de oração, aonde estará participando conosco o pastor Rick Bonfim, que vai estar trabalhando a respeito de cura interior, a cura da alma, não é? Então você que participou do Café com Cristo, você é convidado e convocado a estar conosco hoje a partir das 18 horas, né, participando da nossa live de oração e intercessão com a presença do pastor Rick Bonfim. Eu tenho absoluta certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, com toda a certeza do nosso coração, né, varão? E amanhã, se Deus assim nos ajudar, né, estaremos novamente, né, com o nosso cafezinho, Café com Cristo, de terça-feira, né, dia 15, que Deus possa falar também poderosamente ao seu coração. Esteja presente, conectado às programações da Igreja Central, porque nós fazemos com todo amor e carinho para abençoar a sua vida. Tenha certeza disso. Louvado seja o Senhor. Vamos orar e logo após receber a bênção do Senhor. Tenha uma boa semana, um bom dia, que o Senhor te abençoe poderosamente. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que falou aos nossos corações, e nós cremos que ela é como a chuva que rega a terra e faz a semente germinar, e nós, com essa convicção, essa palavra vai frutificar para a glória e para a honra do Teu nome. Que o Senhor possa curar, restaurar a nossa vida, a nossa alma, que a cada dia, ó Deus, sejamos libertos, transformados pela Tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa para transformar, curar, libertar, perdoar, abençoar as nossas vidas em Cristo Jesus. Colocamos mais uma semana que se inicia, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre nós em todos os nossos afazeres, sejam eles domésticos, profissionais, seculares, ó Pai, enfim, tudo debaixo da bênção do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça, a unção, o renovo do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, com os nossos familiares, hoje e para sempre. Amém. Você esteve no Café com Cristo, varão. Essa porçãozinha de bênção para você de todos os dias. É a colherzinha da bênção, né, varão? Aleluia. Fique na paz e que o Senhor Jesus te abençoe.
está em tuas mãos, eu entreguei a ti. E não há outro que eu possa querer, só o Senhor é Deus. Tudo que eu preciso encontro em ti, tu tens o melhor. Da tua mesa eu me fartarei,